Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ensinar vocês a como configurar o Stop Win no GGBot. Então o primeiro passo é a gente clicar em configurar bot no menu principal, depois Stop Win. O Stop Win tem três configurações. A primeira é você configurar o valor fixo para ele. A segunda é você poder calcular com valor percentual com base na sua banca atual. E por último, se você vai utilizar ele como sendo Stop Win global ou não. No primeiro passo, no fixo, você pode estipular qual valor que você quiser. Caso você não queira utilizar, só informar zero. Por quê? Você pode utilizar ou o valor fixo ou o valor percentual. Então, caso você não queira utilizar um dos dois, você pode utilizar zero. E também tem o adendo que quando você informa um valor fixo, por mais que tenha um valor percentual, ele vai sobrepor aquele valor. Então aqui no Stop Win fixo nós colocamos 20, mas caso tenha um valor percentual lá no Stop Win fixo, no Stop Win percentual da lista 1, esse 20 vai sobrepor. Então o Stop Win fixo é sempre mais forte que o percentual, correto? A não ser que esse daqui esteja zerado. Daí ele vai levar em consideração o que tiver lá no percentual. Então no nosso exemplo aqui nós colocamos o Stop Win fixo de 20. Aqui o Stop Win fixo para a lista 1, né? Para a lista 2 nós deixamos 0. E vamos voltar. Aqui no percentual é com base na sua banca atual. Ou seja, se a sua banca for de R$ 100, por exemplo, e você colocar 3%, então quando ele atingir R$ 3, ele vai parar de fazer as entradas, entendeu? Então é sempre com base no valor da tua banca inicial, na verdade. Então, caso você tenha a sua banca atual chega a 103 e um centavo, por exemplo, ele já atingiu o stop win, ou 103 ele já atingiu o stop win e vai parar de fazer as operações. E aqui está 2,5%. Note que aqui na lista 1 eu tenho o valor fixo lá de 20, mas aqui eu botei o percentual. Mesmo que aqui tenha o percentual, ele vai respeitar o valor que eu coloquei no fixo, certo? E aqui para a lista 2 eu coloquei 2,5%. E o global funciona da seguinte maneira. É para você fazer a integração de todas as três listas. Então, se você tiver três gerenciamentos diferentes e você colocar stop win global igual assim, se a lista 1, por exemplo, der o stop win, mas as outras duas listas lá, 2 e 3, não der o stop win, mesmo assim o robô vai parar de operar, certo? A mesma coisa com a lista 2. Se você der stop win na lista 2, por mais que tenha sinais ainda rodando na lista 1 ou na lista 3, ele vai parar, e a mesma coisa com a lista 3 parando também a lista 1 e a lista 2. Então, se você deixar como sim aqui, qualquer uma das três listas que der o stop win, ele vai parar o robô. Se você deixar como não, ele vai ficar individual. Daí, caso ele bata o stop win na lista 1, ele vai permanecer rodando os sinais que tiver na lista 2 ou na lista 3. Nesse exemplo aqui, nós vamos utilizar o não, certo? Vindo para o nosso exemplo aqui, na lista 1, você pode ver que a gente tinha colocado aqueles 3% no percentual, mas nós tínhamos colocado como valor fixo 20. E ele respeitou os 20, então ele somou essas duas entradas aqui, deu o valor de 21,82, ele passou do valor de 20 que nós colocamos aqui, e ele parou. Esses sinais aqui, pode ver que ele parou, ele sempre para no próximo sinal, então aqui, nesse sinal aqui ele atingiu já o stop win, e nesse sinal aqui ele simplesmente vai dar a mensagem de stop win. Lembrando que, caso nesses dois sinais ele tenha atingido caso ele não tenha atingido, por exemplo, o stop win nesse segundo sinal, e tem um sinal em aberto ainda, melhor. Caso ele tenha um sinal em aberto ainda em M5, que fosse entre esse 1 e esse 2, por exemplo, e nesses dois sinais ele já tivesse retornado, já tivesse batido o stop win, ele ainda não vai parar. Por quê? Porque se tem um sinal ainda em aberto, ele pode ser que dê loss, por exemplo, e daí ele já não bateria mais o stop win, então no final das contas sairia com loss na lista. Então ele só vai fazer o stop win, só vai parar o robô quando não tiver nenhum sinal em aberto rodando. Caso tenha algum sinal em aberto rodando, ele vai aguardar aquele sinal parar, vai aguardar ele ter o resultado do sinal, e caso ele finalize e o sinal ainda faça com que o stop win seja batido, aí sim ele vai finalizar o robô. E aqui na lista 2, pode notar que aqui na lista 1 ainda, voltando, é 19h30. Mas tem mais sinais aqui ainda. 19h32 também, ele parou de operar, então ele não fez essa entrada e deu a mensagem. E nesse sinal aqui ele simplesmente ignorou. A mesma coisa aqui para a lista 2. Pode ver como está não lá no global, ele não está configurado para parar caso uma lista de stop win. Nessa duas aqui parou 19h30, naquela lista 1, aqui na lista 2, mesmo sendo o sinal posterior, 19h34, ele fez todas as entradas.
Então aqui ele deu os wins e bateu os 2,5% que nós tínhamos configurado lá. Ele deu 2,66%. E conseguiu fazer a vitória também da stop win aqui. E caso eu quisesse, por exemplo, continuar nessa lista 3 fazendo as operações, eu poderia inserir um sinal aqui nessa lista 3 que o robô ainda não parou. Então nós colocamos um sinal futuro ali, por exemplo 20 e 19, que ele vai agendar esse sinal para a gente. E já está aqui, 20 e 19. Então ele vai aguardar ainda fazer a entrada. Então já tá dando esse horário, às 20 e 19. Ele está aguardando a entrada. E assim que ele fizer a entrada, ele já vai mudar o status dele. Então, ó, ele fez a entrada aqui e já está aguardando o resultado. Ou seja, ele fez a entrada lá na corretora e está aguardando o resultado. Caso nós estivéssemos com o global setado como sim, caso essa lista aqui já tivesse batido stop win, nenhum sinal dessa lista faria os sinais, porque elas são com os horários posteriores a dessa lista 1. E a mesma coisa para a lista 3. A única coisa que nós poderíamos fazer é consultar o resultado e voltar para o menu inicial do GGBot, pois ele já teria parado totalmente de fazer as entradas. E é assim que funciona o Stop Win no GGBot.